Olá pessoal, eu sou Marcelo Carrenho, eu sou da QC Certificações. A QC Certificações, mais um ano, estamos aqui na Medical Fair Brasil. Nós somos a certificadora oficial aqui do evento. A QC Certificações, como vocês sabem, nós atuamos no mercado de certificação de produto eletromédico, pelo IMETA, Portaria 384. Também oferecemos certificação de Sistema de Gestão da Qualidade ISO 13485 e ISO 9001. E recentemente nós somos acreditados lá pela pessoal da Anatel, nós viramos um organismo designado pela Anatel e também atuamos hoje no mercado de produto de telecomunicações. Tudo isso para oferecer para os nossos clientes um só lugar, para que consiga contratar todos os serviços que ele precise com a gente. Legal. Como todas as feiras que nós participamos, a gente busca oferecer a melhor informação para o nosso público, para os nossos clientes, para o mercado. E esse ano não podia ser diferente. Então, nós convidamos aqui uma pessoa muito especial, um especialista no assunto. Então, nós vamos bater um papo hoje sobre segurança cibernética em equipamentos. Então, a grande pergunta é se o mercado brasileiro está preparado para toda essa estrutura. Então, eu estou aqui com o Guilherme Aquino. Fala, Guilherme, tudo bem? Tranquilo? Guilherme, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, de onde que você veio, a sua formação, como especialista em segurança cibernética. Bom, primeiramente, Marcelo, eu gostaria de agradecer o convite. Quando a Larissa lá entrou em contato comigo, sabendo do tamanho da QCCert, sabendo do evento que vocês estão participando, fiquei muito feliz, muito lisonjeado com o convite e para mim é um prazer estar aqui conversando contigo sobre esse assunto. O meu nome é Guilherme Aquino, eu sou professor do Instituto Nacional de Telecomunicações, que fica lá na cidade de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. A minha formação, eu sou engenheiro de telecomunicações, formado pelo Inatel. Depois fiz mestrado lá no Inatel também, na área de engenharia de telecomunicações. E depois fiz um curso de doutorado na mesma área. E já há um tempo eu venho estudando a parte de cibersegurança. Hoje, lá no Inatel, nós temos o Centro de Segurança Cibernética. Eu sou professor no Instituto e também sou coordenador desse centro. Legal. Onde a gente tenta, de várias formas, abordar esse tema dentro da área de telecomunicações e de todas as áreas também que dependem das telecomunicações. Legal, muito bom. Ô, Guilherme, quando que você percebeu que no Inatel, que é um centro de tecnologia, um centro de referência tecnológica, quando que você percebeu que o Inatel iniciou essa atividade de voltar alguma atenção para o estudo de segurança cibernética, entendeu? Perfeito. Esse movimento ele começou em meados de 2010, mais ou menos. Legal. Quando a gente começou a reestruturar melhor ali o curso de telecomunicações e o curso de redes específico para telecomunicações, nós percebemos que dali para frente não daria para falar de tecnologia, simplesmente de como as coisas funcionam dentro das redes de telecomunicações ou das redes de computadores. A gente teria também que falar da segurança cibernética. Então, o Inatel entendeu que as telecomunicações ela é o núcleo que vai prover a segurança para todas as outras áreas que dependem de alguma forma das telecomunicações. Entendi. Que basicamente hoje é todos os setores da nossa sociedade. Então, hoje é impossível você pensar numa empresa ou no indivíduo que não está conectado na internet. E a internet nada mais é do que uma rede de telecomunicações de estrutura global. E, claro, tem todos os benefícios que a gente conhece do uso da internet, mas também os problemas com relação aos cybercrimes. Legal. Então, em 2010 a gente começou a estudar ainda de forma mais tímida a questão da cibersegurança, aplicado ali a telecomunicações. E de lá para cá, a gente teve 2 outros passos importantes até chegar ao Centro de Segurança Cibernética. Então, por volta ali de 2018, 2019, nós criamos um laboratório de segurança cibernética. A ideia era trazer os alunos dos cursos de telecomunicações e dos outros cursos do Inatel para que a gente formasse ali um grupo de estudos de iniciação científica e tecnológica para explorar esse tema. Legal. Começamos ali com 2 especialistas, eu era um deles, um outro professor e alguns poucos alunos de iniciação científica, no máximo ali uns 10 ou 12 alunos. Entendi. Logo em seguida veio o evento ali da Covid, da pandemia.
E tudo foi muito acelerado ali Você naquela acha que a época. pandemia acelerou esse processo? Com certeza. Todo mundo precisou voltar para casa. Trabalhar de casa, né? Trabalhar de casa, trabalhar à distância. O número de crimes e golpes cibernéticos aumentou muito nessa época, né? Porque até então você tinha ali muito pouca utilização, por exemplo, de educação à distância. Né? Não tinha esse conceito. Não tinha esse conceito. Eu diria até assim, tinha um preconceito, né? Exato. Mas ali do nada a gente precisou virar a chave e falar, bom, a partir de agora as aulas são todas remotas. Não tem jeito, né? Não Quem tem quer jeito. assistir uma aula, você vai ter que se preparar. Exato. E da mesma forma, o criminoso ali que estava inserido nesse mundo começou a praticar alguns golpes e algumas coisas relacionadas a isso. Aproveitou do momento. Aproveitou do momento, exatamente. E aí, nesse meio tempo, a gente já tinha uma discussão com relação a expandir o laboratório de segurança cibernética e internet das coisas. E criamos, então, a iniciativa que veio a ter o nome de Centro de Segurança Cibernética. Legal. Entendi. Onde a nossa ideia era expandir o tamanho desse centro, expandir o nosso conhecimento sobre cibersegurança e também começar a prestar serviços para a comunidade relacionada a esse tema. Legal. De lá para cá a gente conseguiu atingir esses objetivos, conseguimos crescer ali. Hoje nós somos ali em torno de uns 7 especialistas, temos em torno de 10 estagiários ali com a gente. Temos hoje ali aqueles 10 alunos que eram de iniciação científica, hoje são 50. Esses alunos de iniciação científica, eles são alunos de mestrado e doutorado, por exemplo, não? Não necessariamente. Nós temos esses alunos que são do curso de graduação. Legal. Hoje o Inatel é um centro de formação em engenharia. Nós temos o curso mais famoso nosso, que é o curso de engenharia de telecomunicações. Legal. Que vem aí desde a década de 50, década de 60. E de lá para cá nós temos também, hoje eu acho que 7 cursos de engenharia lá dentro do Inatel. Então nós temos, além do curso de telecom, nós temos o curso de engenharia de computação, engenharia de software, engenharia de controle e automação, engenharia biomédica e engenharia de produção e engenharia elétrica. E no Centro de Segurança Cibernética, a turma é multidisciplinar ou é só da galera de telecom ou automação, por exemplo? Não, é um tema que por si só ele é multidisciplinar. Não dá para olhar a segurança cibernética só do ponto de vista de telecomunicações. Entendi. É claro que a telecomunicações, como eu disse anteriormente, ela é o núcleo para oferecer a segurança para as demais áreas. Entendi. Mas cada uma com a sua especialidade contribui muito para o enriquecimento do nosso conhecimento e também para a formação da segurança cibernética em todas as áreas. Legal. Né? E você falou do centro, né? Qual que seria o grande objetivo hoje do centro lá de vocês, né? Lógico, teve uma intenção ali de ser criada com a disseminação, mas hoje o foco de vocês está onde? Bom, o foco do Centro de Segurança, né, a cibernética do Inatel, ele é o mesmo foco do Inatel, que é levar o conhecimento, levar a educação para as pessoas. Então, a nossa veia ali, né, o que a gente sabe fazer bem feito é essa área. Então, dentro dos nossos vários objetivos, o principal deles é levar a educação de qualidade na área de segurança cibernética para as pessoas. Entendi. Tanto aquele profissional que está envolvido com a área de tecnologia, e aí a gente tem cursos profissionalizantes, curso para a pessoa sair do zero, quem não sabe nada sobre cibersegurança e chegar num nível interessante sobre o conhecimento dessa área. Nós temos cursos que podem ser aplicados para empresas específicas dessa área, como operadoras, provedores de acesso à internet, ou pessoas que estão na área técnica e precisam melhorar a sua compreensão dessa área. E temos também cursos de conscientização para quem não é da área de tecnologia. Entendi. Então hoje a gente tem várias iniciativas dentro do Centro de Segurança Cibernética, por exemplo, para levar esse conhecimento para alunos que estão no ensino médio, olha só, ensino técnico e até mesmo a gente já tem feito alguns projetos pilotos com algumas escolas de ensino fundamental e até mesmo infantil. É mesmo? Infantil? Sim. A criançada entende? Entende consegue muito, captar o sistema? Consegue. Obviamente a gente fala numa linguagem mais apropriada para eles, né? Chama os professores ali da educação infantil para nos ajudar. Tem que ser didático, hein? Tem que ser muito didático, tem que falar a linguagem deles. Mas assim, é um público que já nasce sabendo mexer na internet. Conectado, já né? nasce conectado, já nasce digital. É verdade. Então, eles têm que rapidamente conhecer também os problemas que existem nesse mundo. Eu acho que vocês pegaram um público certo, né? O pessoal que está se formando, né, nessa
em utilização da tecnologia, né? Se eles tiverem esse know-how desde o começo, né? Já é meio caminho andado, né? Então, assim, a gente leva esse nosso conhecimento de cibersegurança desde lá de alguma criança que está lá na educação infantil. A gente insere os pais dessas crianças e dos adolescentes nessa conscientização. Então, muitas das vezes, a criança ela nasce com o celular na mão ali, ela nasce conectada, mas o pai, muitas das vezes, também não, por não nascer no mundo digital, ele não tem a conscientização e o conhecimento necessário para entender o que o filho está fazendo ou como ele está fazendo. E para entender o perigo também, né? Também, obviamente, o perigo. Então, a gente tem feito um trabalho nas escolas. A gente está fazendo esse trabalho que é um trabalho piloto numa escola de Santa Rita do Sapucaí. A ideia é expandir isso depois para o município de Santa Rita e até mesmo nível de estado ou até mesmo nacional. Legal. E aí eu observo hoje em dia que tem um fator importante nisso daí, né? Igual você falou da comunidade. Porque falando em segurança cibernética, se a gente pensar lá nos roteadorzinhos que tem em cada casa, né? Eu acho que deve ter mais roteador que gente já, né? Provavelmente. Essa comunidade é uma entrada de perigo, né, Exato. Guilherme? Isso é um ponto bem interessante, né? Porque, igual você falou, hoje toda casa deve ter ali mais de 2 ou 3 roteadores para você ter lá o sinal Wi-Fi, por exemplo. Fora os celulares, né? Fora o celular, né? Então, todos os dispositivos dentro da sua casa ali estão conectados de alguma forma. Conectado, é verdade. Antigamente a gente tinha só um computador conectado na casa, né? Hoje a gente tem lá vários smartphones, era só o computador e rede de escada, né? Exato. Mas hoje a gente está aí num mundo totalmente conectado. Nós temos relógios, temos televisores, vários equipamentos aí que já se conecta. E você tem que ter a estrutura ou a infraestrutura dessa rede fornecendo o sinal, né, para esses diversos equipamentos que estão conectados na internet. Entendi. Essa infraestrutura, ela é crítica, ela precisa ser muito bem configurada, a segurança dela tem que ser muito bem estruturada, porque é a porta de entrada para os criminosos cibernéticos. Você acredita que essa é a grande, né, população, esse é o elo fraco ainda da corrente da segurança? Com certeza. Quando a gente fala com o pessoal que já está envolvido com a tecnologia, então eu vou falar com um engenheiro lá formado, vou falar com um técnico formado, por exemplo, em telecomunicações ou em computação, ele tem uma noção dos perigos da internet ou do perigo da conectividade e ele sabe lidar ali com um mínimo de segurança, né? Quando a gente vai para a população que é leiga, que só quer usar, né? E de fato ele não tem que entender mesmo só quer utilizar, ele só quer utilizar, quer chegar na casa dele, ver lá a televisão, ver lá um streaming, e tá tudo certo. Mas isso passa a ser um elo fraco, de fato, para a segurança cibernética. A segurança, ela tem essa visão, ela é uma corrente cheia de elos, alguns elos mais fortes, outros mais fracos, né? E o criminoso cibernético, ele sempre vai buscar o elo mais fraco. Legal. Ele não vai procurar ali alguma rede, alguma infraestrutura que está muito bem configurada, que tem as credenciais muito bem colocadas, porque ali vai ser uma dificuldade de nível muito alto, ele vai perder muito tempo, às vezes, para não conseguir o objetivo dele, vai que é fazer a invasão. Vai gastar muita energia, né, para poder vai gastar muita energia. Então ele olha para o lado e vê, por exemplo, que tem roteadores de uso domésticos, que é mais fácil dele invadir, é por ali que ele vai começar o ataque dele. Legal. E voltando a falar um pouco do centro lá de formação, por exemplo, do Centro de Segurança Cibernética, vocês atuam na formação, lá, como você falou, da comunidade. Vocês conseguem ponderar, às vezes, um retorno disso? Ou quando que você acredita, em quanto tempo nós teríamos um retorno efetivo, assim, de olha, legal, agora a galera conscientizou um pouco da segurança? Porque eu não acho que é imediato, não vai ser, né? O que a gente tem percebido é que quando a gente leva essa conscientização, a gente já percebe um ganho imediato. Legal. Talvez não o ganho necessário, mas a pessoa se conscientiza e já começa a fazer algumas coisas que ela não fazia antes. Entendi. Então a gente vê isso nas crianças, a gente vê isso nos adolescentes. Então você pega, por exemplo, um adolescente que tem lá o celular, que tem a vida inteira dele ali no celular, e ele não se atentou para colocar uma senha para acesso ao celular. Isso, a hora que a gente mostra para ele o perigo disso, é na hora. Ele acessa a configuração, já pega o celular já coloca na hora ali uma senha, porque ele percebe o perigo.
Obviamente, para atingir o ganho necessário que a gente precisa em termos de sociedade, é um caminho mais longo. Mas assim... Mas tem que começar também, né? Tem que começar, e a gente começou esse trabalho. Então a gente vê, por exemplo, nos alunos do curso de graduação, que está inserido no Centro de Segurança Cibernética, fazendo algum trabalho voltado para a segurança, ele consegue não apenas se conscientizar e melhorar as questões de segurança em volta dele, mas como também dos familiares. Entendi. Então ele de forma natural, ele já leva esse conhecimento para dentro de casa. Então ele pega o celular da mãe dele, do pai dele, dos irmãos, dos tios, e já começa a fazer ali uma a rede dele, né? Já começa a fazer ali uma evangelização do processo da segurança dentro ali da própria família, do círculo de amigos e da própria microcomunidade dele. É verdade, se ele levar isso para casa dele, né? Isso. Então, assim, isso a gente já tem percebido. É um ganho que é igual eu falei, não é o necessário a ser atingido, mas já é muito satisfatório. Entendi. Então, a gente tem feito esse trabalho e com muita felicidade a gente tem visto essas devolutivas que a pessoa tem melhorado ali algumas questões da segurança do próprio celular, da própria infraestrutura da casa dele. Entendi. Que antes ele não se preocupava ali se o roteador era ou não uma porta de entrada, um modem. Agora ele já começa a se preocupar. Uma outra preocupação que a gente vê também é no público técnico. Entendi. Né? Então, provavelmente há 10 anos atrás, a gente não estaria tendo essa conversa não, aqui é verdade, sobre segurança cibernética, a gente não teria uma outra oportunidade de conversar sobre isso. As comunidades hackers que iam se formando, né? Elas eram muito fechadas, eram poucos eventos que a gente via no Brasil, era difícil o acesso a conhecimento de qualidade sobre esse assunto. E de 5 anos para cá, a gente tem visto o assunto sendo tratado em todas as áreas da comunidade. Olha só. Então, por exemplo, a gente já vê esse assunto sendo tratado num evento de equipamentos médicos. Exatamente. Né? Mas foi o que chamou a atenção, na verdade. Exato. Quando a gente percebeu que cada vez mais dispositivos, né, de dispositivo médico estavam associados a algum dispositivo de telecomunicação, nos deu um estalo, porque é de fato uma preocupação e às vezes uma preocupação que os fabricantes, né, podiam não ter notado essa preocupação, para falar a verdade. Eu vou colocar um Bluetooth, eu vou colocar uma comunicação com a internet aqui. Lógico que ele pensa na usabilidade, ele pensa mas também ele não pensou um pouco como uma entrada de perigo, algum risco que possa levar, né? Isso. Mas a gente tem visto o pessoal acordando e avançando rápido com relação ao tema. Entendi. Né? Então, a comunidade técnica, né, seja da área médica, seja da área de infraestruturas críticas em geral de um país, como fornecimento de água, transporte, petróleo, gás, né, energia elétrica, todos eles, de alguma forma, já sabem que precisam essa área de agro também, né? Agro. Eles já sabem que precisa pautar a segurança como assunto crítico. Legal. Né? E todas essas áreas, elas têm ali na telecomunicações um ponto onde elas podem buscar informação de qualidade hoje em dia. Legal. Né? Então você pode, de qualquer área que você seja, procurar ali o Inatel ou o Centro de Segurança Cibernética para ter acesso a essas informações de qualidade. Legal. Então, desde um fabricante de equipamentos para telecom, que já tem isso na veia, né? Já nasce com isso, né? Ele já nasce com isso, ele precisa colocar no mercado um equipamento com segurança, não só que funcione. A gente tem visto também com muito bons olhos. Não é só performance mais, né? Não é só desempenho mais, não é só performance. O desenvolvedor ali, a área de pesquisa, ela precisa aliar agora várias coisas e entre elas o desempenho do equipamento dela junto com a segurança. Com a segurança. Hoje, mas eu diria que segurança não é nem opção mais, né? Não. É intrínseco já, É intrínseco. Né? Tem que surgir com segurança já. Tem que surgir com segurança, tanto por uma demanda do próprio mercado, que não vai aceitar mais um equipamento que tem uma vulnerabilidade, que exponha a rede dele a um ataque cibernético, exponha o negócio dele a um ataque cibernético. E aí entra em confronto um pouco com a lei com a LGPD, né? Exato. Então, é onde eu queria chegar. Então, tem tanto uma demanda do mercado, que já não aceita isso mais, e também uma demanda de regulatório e de lei. Então, a própria Anatel já impõe isso agora como força de regulatório, e tem a lei
que tem um enforcement da lei que vai obrigar você a cuidar da segurança de alguma forma. A Anatel cuida ali da parte das infraestruturas, né, da infraestrutura de telecomunicações em geral, e a lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, vai cuidar de um outro aspecto, que é a proteção do dado pessoal. E você acha que o software em geral também deve ter uma atenção? Claro. Aplicativos e tudo mais? Perfeitamente. A gente fala muito de hardware, né? Só a gente hardware. está falando de hardware, mas muito desses conceitos que a gente está falando aqui de infraestrutura está sendo modificado para software. Então a gente tem visto um movimento de softwareização, um movimento de cloudificação. Porque, por exemplo, se você pegar o celular, o que tem de aplicativo hoje em dia para você baixar, de tudo quanto é tipo, né? Não só o aplicativo do celular ou um aplicativo do computador. Dos computadores, né? Mas você já vê, por exemplo, um equipamento de telecom que antes era um hardware que você instalava na infraestrutura da sua empresa, hoje é um software que está numa nuvem. Então hoje, por exemplo, telefonia, seja telefonia IP, você não precisa mais de um hardware lá, que é um PABX, para fazer a comunicação com os seus equipamentos, que são os telefones dentro da sua empresa. Você contrata um serviço de PABX como serviço à lá distância, numa nuvem. Né? Isso. E você conecta o seu celular ou o seu telefone, o seu ramal, a um equipamento que é um software, na verdade, que está dentro de uma nuvem. E essas nuvens, você acha que sofrem muito ataque, Guilherme? Não entendi. Essas nuvens hoje em dia sofrem muito ataque? Sofrem, com certeza. Deve ser que por segundo, por minuto, não sei. É altíssimo. Eu não sei te trazer esses valores de uma nuvem, por exemplo. Mas olha que... Mas eu consigo te falar, por exemplo... Todo mundo está lá, né? Exato. Por exemplo, no Inatel, né, o Inatel eu não considero o Inatel como uma grande empresa. Né? É um centro muito famoso. Grande, você diz em quantidade de pessoas. Isso. Tem empresas, por exemplo... Não estou falando da conceitualização da Inatel. Lógico que é uma grande empresa. Claro. Mas... O Inatel ele tem uma presença no mercado, principalmente de telecomunicações, muito forte. Nós somos referências nacional em telecomunicações. Né? Só abrindo um parêntese aqui, a gente... ajudou o Brasil a definir as questões relacionadas à TV digital lá no início dos anos 2000. Vocês atuaram no IPv6 também, né? Do IPv6 também a gente está envolvido com algumas coisas relacionadas. De lá para cá, a gente ajudou o Brasil a entender o que era o 5G. Então a gente criou lá dentro do Inatel o Centro de Referência em Radiocomunicação, que foi um dos maiores centros no Brasil a fazer pesquisa em 5G. Entendi. Então, muito do que hoje o Brasil sabe sobre o 5G é devido ao conhecimento que o Inatel trouxe. Né? Então, da atuação do Inatel. Isso. E hoje, a gente está vendo no mercado a implantação do 5G e já tem pesquisadores no Inatel mostrando o que vai ser o 6G. O 6G, olha só. Então, nós temos lá cabeças fantásticas já estudando Está pensando na frente. Né? Muito à frente. Nós temos lá, por exemplo, o professor Luciano, o professor Alberti, que está há 10, 15 anos na nossa frente. Né? E é por causa disso chama muita atenção e a galera quer atacar, né? Exato. E aí o Inatel, ele em termos assim de número de funcionários e tudo, não se compara a uma grande empresa. Claro. Tem empresa, por exemplo, uma operadora no Brasil que tem 30, 40 mil funcionários. Sim, claro. Isso exato, é a população de Santa Rita. Aonde está lá o Inatel. Né? Mas o Inatel, mesmo não sendo uma grande empresa em números de funcionário, de infraestrutura de rede, ela sofre cerca de 10 a 15 mil ataques por dia. Meu Deus, é muita coisa. Então você imagina o que uma Azure, uma AWS sofre de ataque numa cloud dela, por dia. Deve passar aí das centenas de milhares de ataques por dia, facilmente. Comparando esse sentido, né? Sim, nossa, facilmente. 15 mil é muita coisa. De 10 a 15 mil ataques aí por dia. E aí a gente vê, né, que se você fizer ali um básico ou um mínimo bem feito, todos esses ataques são mitigados ou resolvidos. Entendi. Né? Então, o que se considera um ataque? É uma tentativa de entrada, por exemplo? Exato. Hoje a gente tem vários tipos de coisas que podem acontecer ali que são definidas como ataque. Entendi. Desde a tentativa de entrada de um vírus, um ransomware, por exemplo, na sua rede, desde a tentativa de um ataque de negação de serviço que vai querer parar algum equipamento da sua infraestrutura. Uma tentativa, por exemplo, de um phishing é considerado um ataque.
Então tudo isso somado ali o dia todo, sofrendo ataque do mundo inteiro. O mundo inteiro, né? Você tem essas cifras enormes aí que chega a um equipamento ou uma empresa dessa área, né? Mas a gente vê que assim, não é também o caos, né? Então muitos desses ataques são automatizados. Então você subiu um equipamento, colocou ele lá visível na internet, de alguma forma alguém vai se interessar por ele. Um equipamento, um software automatizado, que pode estar no Brasil, pode estar em qualquer país do mundo, vai identificar aquele equipamento e vai começar a fazer testes. Entendi. Né? Não sei como esses robôs se comunicam com outros. E falam, olha, tá vendo? Tem um equipamento novo ali, me ajuda a fazer teste. Vamos lá. E rapidamente, começa a ter um ataque por dia, você 2, considera 10. que esses ataques são um ataque do bem, ou você acredita que é um ataque mesmo para poder invadir e ser malicioso? É um ataque malicioso. Esses que a gente coloca aqui são ataques maliciosos. Hoje em dia, a gente pode fazer os testes, os mesmos testes que esses robôs fazem para procurar vulnerabilidades, para tentar atacar uma determinada rede, a gente consegue fazer. Entendi. Então, existe dentro do centro, teste. Isso? Exato, dentro Legal. do centro a gente já consegue, a gente tem mão de obra qualificada lá, especialistas muito bem qualificados. Um hacker bem intencionado, muito bem intencionado. Não no tom pejorativo que a galera coloca o hacker, exato. né? Esse termo, né, o hacker, ele é um pouco interessante, né? Eu, por exemplo, eu gosto do termo hacker no sentido estrito da palavra, né, que pode ser usado para um especialista que entende muito sobre alguma coisa. Entendi. Você, por exemplo, é um hacker em certificação. Certo. Né? A QCCert é uma empresa que tem hackers especializados na parte de certificação. Vocês entendem desse mundo. Conhece muito do nicho muito conseguem específico. me falar o que eu preciso fazer para certificar o meu equipamento ali dentro daquele setor. E eu tenho hackers em diversas áreas. Eu tenho um hacker, por exemplo, na produção de café, eu tenho um hacker na produção de leite, eu tenho um hacker espalhado no mundo inteiro. Sim. De tudo. O problema é que há tempos atrás veio se colocando o nome de hackers nas pessoas que tinham uma especialidade na área de tecnologia, mas usava esse conhecimento para o mal. Né? Então esse termo acabou ficando ali com um cunho bem pejorativo, mas eu não gosto disso. Pessoas que usam seu conhecimento... Vamos recuperar o termo hacker. Pessoas que usam seu conhecimento para o mal e fazem algum tipo de crime, é um criminoso, é um bandido. Né? O hacker é alguém que sabe muito sobre alguma coisa. Legal. Nós temos hackers lá dentro do Centro de Segurança Cibernética que usam o conhecimento deles para falar para você qual é as vulnerabilidades que o seu equipamento tem ou que o seu software tem, antes de que um malicioso descubra essa informação. Entendi. Te preparando, na verdade, para um próximo passo. Exatamente. Eu faço os mesmos testes que ele fazia, chego nos mesmos resultados que ele chegaria, e eu passo esse relatório para você antes. E eu falo, olha, você tem esses problemas e é melhor você atacar isso. Então, dentro do Senso tem uma capacidade, um know-how interno que você consegue, por exemplo, se algum fabricante te oferecer um produto, falar, eu quero que você explore as vulnerabilidades desse produto. Isso. Aí você consegue fazer um protocolo, por exemplo. Consigo mapear tudo que tem de problema dentro daquele software, dentro daquele equipamento, fazer um relatório muito bem descrito sobre esses problemas e como que ele ataca esses problemas. E isso é um serviço interessante, né, Guilherme? Sim. Eu tenho um estudo de caso lá, obviamente eu não, por causa do meu contrato eu não posso revelar qual é a empresa, mas ela estava com uma plataforma já praticamente desenvolvida e a última etapa lá do desenvolvimento era passar fazer todo o teste de segurança dessa plataforma. Entendi. Nós fizemos todos os testes com essa equipe que a gente tem lá, desenvolvemos um relatório para eles lá com mais de 90 páginas. Olha só. Chegamos lá em várias vulnerabilidades, algumas muito críticas, outras nem tanto. E isso fez com que a empresa percebesse o problema que ela estava tendo na plataforma e ela voltou na parte de desenvolvimento, resolveu esses problemas antes de ir para o mercado. Então você estava falando que dentro do centro, né, você consegue, se eu oferecer um produto para você, você consegue explorar as vulnerabilidades daquele equipamento, certo? Exato. É isso? Legal. E você disse que tem alguns casos que o pessoal oferece e no final de um projeto que você deu o exemplo,
né, acabou testando as vulnerabilidades daquele produto e de fato teve que voltar ali um pouco à estaca zero. Isso. E aí que me chamou a atenção o seguinte, em que momento do projeto ali, né, se a gente pensar ali, início do projeto, né, quando colhe as informações, como os dados de entrada, depois você começa a trabalhar, tem os seus dados de saída, você começa a fazer as verificações, as análises críticas do projeto, em que momento você encaixaria ali um teste de vulnerabilidade ou pelo menos uma inclinação ali para verificar essa questão de cibersegurança? Olha, vou começar essa resposta pegando esse exemplo Legal. Que eu citei anteriormente. Esse fabricante, ele não teve um prejuízo muito grande, que ele teve que atrasar ali talvez em 2 ou 3 meses o lançamento da plataforma o prejuízo dele. acaba sendo o atraso, né? Exato. Né? Então, voltar o equipamento dele para a esteira de desenvolvimento não foi muito complexo. Entendi. Mas essa não é uma estratégia que eu considero muito boa. Entendi. Porque poderia, dado alguma coisa que eu achei lá de vulnerabilidade, fazer com que ele tenha um problema de atualização, por exemplo, de alguma coisa que ele escolheu lá durante o desenvolvimento. Entendi. E fazer com que ele volte de fato muito na esteira de desenvolvimento. E isso atrasar bem mais do que esses 2 meses ao lançamento de uma plataforma. Eu até faço um paralelo com o processo de certificação mesmo, porque o pessoal às vezes, né, lógico, na certificação do equipamento médico, você vai fazer testes de perturbação eletromagnética e segurança elétrica, por exemplo. Só que aí se o pessoal deixar a parte da certificação para o final, às vezes tem que trocar a fonte, voltar do início, né? Então, alguma coisa nesse sentido. Então, se você já começar a previsionar pelo menos o que preconiza a norma ou alguma certa estrutura para evitar um certo problema no futuro, acho que é mais ou menos por aí, né, Guilherme? Exatamente isso. A minha ideia, né, que é o fluxo mais ideal que eu acho do ponto de vista de desenvolvimento hoje, é você trazer esses especialistas de segurança para a parte de planejamento. Legal. Então, desde o início, você discute com os desenvolvedores, com os programadores, com quem vai fazer lá a parte de hardware, software, o que seja, sempre com o apoio de profissionais da segurança em volta. Entendi. Então, só complementando, quando, por exemplo, um desenvolvedor de um software fala, olha, vou usar tal biblioteca lá do Python, do Java, alguma coisa assim. O profissional de segurança pode falar lá no planejamento, olha, essa biblioteca ela tem uma vulnerabilidade, eu não recomendo você utilizar. Você já começa a estudar as vulnerabilidades no início do projeto. Desde o planejamento. Legal. Então você inicia já com segurança, lá na metade você faz as avaliações e você chega no produto final com pouquíssimas vulnerabilidades, né? A gente nunca consegue chegar no 100% de segurança, mas pouquíssimas vulnerabilidades, a maioria delas sem muita criticidade, e você tem um equipamento, um produto no mercado mais adequado para os termos de hoje. Legal. Quando você fala não é 100% seguro, porque todo dia existe alguém desenvolvendo uma nova técnica de invadir um sistema. Exatamente. Da mesma forma que temos pessoas que estão ali trabalhando dia a dia para deixar evitar as coisas mais seguras, nós temos pessoas ali trabalhando dia a dia e noite, para tentar ter algum ganho, né? Por meio de algum crime, algum cybercrime, algum crime digital ali que ele queira fazer. Mas aí me vem à mente também, por exemplo, né? A inteligência artificial, que hoje é um assunto recorrente também, né? Você acha qual que seria o impacto da inteligência artificial hoje, ou na ajuda, ou eu não vou dizer um problema, mas vamos pensar mais na parte de que possa ajudar na segurança. Você acha que pode ajudar ou você acha que pode atrapalhar, vamos dizer assim? Você tocou num assunto interessantíssimo, né? É um assunto também que é hot topic hoje, né? A inteligência artificial. E para você ter uma base, o nosso Centro de Segurança Cibernética e o nosso Laboratório de Segurança Cibernética, a gente já incorporou a inteligência artificial nos nossos projetos. Legal. Então hoje um aluno, por exemplo, que está na graduação lá no Inatel, ele entra para resolver um problema qualquer lá de segurança cibernética que a gente coloca para ele dentro do laboratório, e ele já tem ferramentas de inteligência artificial na mão dele para ajudar ele a solucionar esses problemas. E a inteligência artificial, ela vai ser um grande copiloto nosso para vários aspectos da área de tecnologia. Puxando especificamente para a área de telecomunicações, a gente está vivendo o advento das redes 5G. Na rede 5G, ela é uma rede muito complexa. Que ela tenta atender
várias verticais de mercado que até o 4G a gente não se preocupava. Entendi. Então hoje a gente já fala de 5G dentro da indústria. Então, acho que a abrangência é maior hoje. A abrangência é muito maior. Dentro da indústria, por exemplo, para melhorar os seus processos de fabricação, de automação, né? Nós já temos, por exemplo, fábricas totalmente automatizadas usando 5G. Né? Entendi. Você tem toda a estrutura de uma cidade inteligente, suportada por um 5G. Né? Então você consegue melhorar muito a gestão, por exemplo, de uma cidade, a gestão da iluminação dessa cidade, a gestão da frota dessa cidade, dos recursos humanos que trabalham, né? Dos servidores que trabalham para essa cidade, e tudo que envolve isso. E várias outras verticais de mercado. E essa rede 5G, para você atingir o desempenho necessário dela, é muito complexo. Entendi. A equipe de pessoas envolvidas ali, de especialistas, provavelmente vai ter muita dificuldade para fazer isso sozinho. Entendi. E a gente já tem visto o uso da inteligência artificial auxiliando esses especialistas na tomada de decisão para a melhoria do desempenho dessas redes. Entendi. Então, nós vemos, por exemplo, o que a gente chama de orquestradores da rede já tomando decisão com base em algoritmos de inteligência artificial. Mas você acha que a inteligência artificial ela não vai atuar sozinha? Não. Ela vai servir de um bom parâmetro, né, para, assim, verificar uma tendência. Exato. Mas não atua sozinha. Não sozinha. Você acredita que vai sempre depender de um programador ou alguém ali para poder atuar por trás, você acha? Exatamente. No curto prazo, com certeza. Né? A inteligência artificial ela ainda não atingiu a maturidade suficiente para ela agir sozinha. Entendi. Como eu citei, por exemplo, alguns professores lá no Inatel que já estão alguns passos à frente, eles dizem que em alguns anos a inteligência artificial pode chegar a um nível de conseguir atuar sozinha nesses problemas. Né? Mas a gente ainda está, acredito eu, né, um pouco longe dessa realidade. Mas voltando para a questão da segurança, da mesma forma que a inteligência artificial ela consegue me ajudar a configurar melhor uma rede complexa como o 5G, ela consegue também melhor me auxiliar na prevenção dos problemas, na verificação das vulnerabilidades, na automatização de testes, por exemplo, que hoje a gente faz ali dentro do centro de segurança, com pessoas, com recurso humano. A gente poderia já começar a automatizar isso com inteligência artificial. E ela atuar ali na tomada de decisão conjunta para bloquear ataques que estão acontecendo, para prever ataques que podem acontecer. Né? Então, como eu disse, ela é um ótimo copiloto hoje para simplesmente estender a capacidade que nós temos de reconhecer padrões. Entendi. Então, eu acredito que o ser humano ele é uma ferramenta fantástica de reconhecimento de padrão. Talvez isso tenha feito com que a gente... Acho que o ser humano repete padrão, né? Exato, ele repete, mas também ele entende, ele consegue reconhecer esses padrões quando eles acontecem, né? Mas repete por segurança, né? Já percebeu? Sempre vai fazer da mesma forma, né? Para poder... Eu repito isso porque eu sei que isso é seguro. Exato. Né? E talvez isso é que moldou a sociedade nossa, da forma como a gente é hoje, né? E a inteligência artificial, por conseguir processar mais dados, conseguir processar isso de forma mais rápida, conseguir processar isso 24/7, sem precisar dormir. Aí precisa de uma máquina, não tem jeito, né? Ela não precisa de férias, ela não precisa de descanso noturno ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que a capacidade de armazenamento pode ser maior, né? A capacidade de armazenamento muito maior, né? A gente pode conseguir lá quantos HDs a gente conseguir para ela, né? Nosso cérebro ele é limitado em tamanho e vai ser limitado pela nossa caixa craniana, né? Mas ela consegue então estender essa nossa capacidade de reconhecimento de padrão. Entendi. E ela pode usar esse reconhecimento de padrão tanto para atuar, por exemplo, na melhoria de um desempenho, que ela percebeu que tem um padrão ali que está dificultando a gente chegar numa taxa de transmissão maior, numa latência menor da rede, mas ela pode perceber também um ataque acontecendo que eu demoraria muito tempo para perceber. Entendi. E pensando um pouco nessa realidade, né, que a gente discutiu essa questão de ter ou não segurança, e até a gente poder observar que algumas coisas a gente precisa de regulamentação, né? Hoje nós temos a nossa principal agência, né, voltada ao produto de telecomunicação, que é a Anatel, certo? Exato.
E você acredita que, pelo menos eu tenho observado como organismo, né, que a Anatel tem uma tendência ali a se debruçar um pouco mais para esses tipos de situações e cada vez mais regulamentar o mercado, né? Perfeitamente. E eu até acredito que, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acredito que o Ato 77 foi um bom pontapé inicial, certo? Sim. Como que funciona? Qual que é a sua visão hoje do Ato? O que é a sua visão hoje da Anatel atuando nesse mercado, né? Você que está inserido nesse meio, o que você poderia mencionar? O que você acha importante? Eu acredito que a Anatel tem feito um ótimo trabalho nessa linha, tá? O Brasil, de forma geral, demorou um pouco mais a acordar para o problema da segurança, mas acordou e tem feito bastante coisas relacionadas a essa área da segurança cibernética. A gente vê, por exemplo, o advento da LGPD, a gente vê o advento do Ato 77, do Ato 2436. Então, assim, a gente vê os organismos reguladores, as agências, né, como a Anatel, se mexendo de forma muito correta e muito rápida para instaurar ali as bases da segurança cibernética para os setores. Entendi. Né? E não só a Anatel, a gente vê também a Agência de Energia Elétrica, Aviação Civil, todas essas infraestruturas críticas têm procurado entender o problema da segurança cibernética e criar as suas regulamentações para esses mercados, né? O Ato 77 é sim um pontapé inicial, né? Um bom pontapé inicial, como você disse, e eu vejo, né, que a Anatel ela percebeu a necessidade de ter uma regulamentação e fez isso de uma maneira muito bem feita, na minha visão. Legal. Porque ela não quis resolver todos os problemas de uma forma só. É verdade. Então, se você pega o Ato 77, ele trata ali das questões básicas, das questões mínimas de segurança cibernética para equipamentos de telecomunicações, mas que já resolveria ali 80%, 90% dos problemas de segurança cibernética. Os pontos que ele aborda são muito interessantes, né? São cruciais, são eu diria, cruciais, né? E críticos, né? Então, quando ele fala lá, por exemplo, de um ponto simples, que o equipamento de telecomunicações não pode vir com uma senha padrão de fábrica. Sim. Isso é básico. Parece básico, né? Mas a galera não percebe o problema atrás disso, né? A maior parte dos ataques de cibersegurança acontece por um vazamento de credencial. E muitas das vezes credenciais padrões. Você pega, por exemplo, uma câmera de segurança, um roteador, um switch. Ou até mesmo de proteção dos dados, né? Dos dados sensíveis ali, exato, né? Eles vêm com um padrão de fábrica, esse padrão é conhecido, obviamente, ele é público. E se eu, que sou o operador daquele equipamento, não tomar o cuidado de alterar, ali está uma porta de entrada fantástica para gerar um problema de cibersegurança crítico, para uma área crítica de telecomunicações que pode se estender para outras áreas da sociedade. Entendi. Mas você acredita, por exemplo, hoje, que ao invés de ser o quão vulnerável torna esse processo por ele ser autodeclaratório, ou você acredita que pode se evoluir e de fato atuar num modelo de teste ou alguma coisa nesse sentido? De novo, eu acho que a decisão da Anatel foi acertada. Legal. De fazer um ato autodeclaratório, até para dar tempo do mercado processar, né? Tudo isso, entender ali, sair da inércia e chegar nesse nível que a Anatel quer, que é esse primeiro nível. É verdade. Tenho certeza que depois que todo o mercado atingir esse primeiro nível, a Anatel vai subir o sarrafo novamente. Entendi. Né? Mas, de novo, a Anatel não poderia já colocar um sarrafo muito alto ali, porque ela iria causar um problema de ordem de mercado, de negócios. Pode até desabastecer o mercado, né? Poderia até desabastecer, né? Poderia causar um problema de mercado querendo resolver um problema de cibersegurança. E nós que atuamos na área de cibersegurança, os engenheiros de cibersegurança, eles aprendem desde o início que a cibersegurança, ela cresce num sentido oposto a várias outras coisas que são benéficas para o mercado. Então, por exemplo, se eu prezar demais a cibersegurança, provavelmente eu vou diminuir o desempenho de um equipamento. Se eu prezar demais pela cibersegurança, eu vou encarecer demais um equipamento ou um negócio. Então é sempre uma balança entre a gestão de risco dos problemas que você já conhece
e o desempenho, o negócio, o custo desse equipamento ou dessa infraestrutura. Aí você falou uma coisa importante, né? Que as empresas sempre pensam que é custo, né? E às vezes, se você entender que o processo de certificação é um custo, vai ser um problema para você. Sim. Mas e você acredita que as empresas ainda entendem que essas questões de cibersegurança é um custo e não uma certa, como eu vou dizer, uma proteção para eles mesmos, né? Eu vejo que ainda muita gente vê dessa forma, mas tem mudado. Entendi. Né? Então, antigamente, igual eu falei, há 5, 10 anos atrás, se você apresentasse uma solução de segurança, a pessoa iria simplesmente falar que não precisa e que aquilo era muito caro. Hoje ela não tem essa reação. Você acredita que ela já enxerga um benefício nisso? Claro. E também ela senta para conversar contigo para definir essa balança. Entendi. O quanto eu preciso investir, se esse investimento vai me trazer o quanto do meu gerenciamento de risco, né? E ele consegue colocar isso na balança e consegue colocar isso no orçamento. Porque a pergunta, na verdade, é o quão seguro precisa ser, né? Exato. Qual que é o nível que eu vou precisar, né? Eu costumo brincar que o equipamento mais seguro que a gente tem hoje, por exemplo, em qualquer lugar, é um servidor, por exemplo, que tem lá, não tem nada, não tem nenhum dado dentro dele, ele está desligado, fora da tomada, não tem nenhum cabo chegando nele. Não, tem o risco ainda de ter um incêndio, né? Exatamente. Se pensar no gerenciamento de risco, você pode perder os dados. Né? Pode. Mas esse é o equipamento mais seguro, ele não serve para nada. Não serve para nada, é verdade. Ou seja, ele não tem nenhuma funcionalidade, o desempenho dele é zero, o custo dele é algum custo lá de manter ele ali parado no lugar que ele está. Entendi. Né? E quando a gente começa a ligar esse equipamento, conectar ele em rede, coloca dado dentro dele, a gente começa a chegar nessa balança que eu estou citando, que é você balancear a segurança de saber o que você precisa tornar seguro nesse equipamento. Você não precisa atacar todos os mecanismos de segurança conhecidos, né? Você só precisa saber o que é o adequado para aquele equipamento. Entendi. Né? E se você consegue fazer isso bem feito, os custos começam a ficar num ponto de vista que cabe no orçamento de qualquer empresa ou de qualquer negócio. Entendi. E aí o CEO ou quem toma a decisão entende isso e começa a trazer isso para dentro do seu equipamento, para dentro do seu negócio. E aí que eu acho que a Anatel ela tomou essa decisão acertada de fazer a autodeclaração nesse primeiro momento. Entendi. Porque ela traz para o mercado a regulação, mas de uma forma balanceada. Entendi. Ela não aperta o pescoço de ninguém nesse primeiro momento. Mas ela acorda as pessoas, fala, olha, você precisa olhar para esse problema. E a Anatel, ela recebe a autodeclaração e entende aquilo como sendo verdade. Mas a Anatel não fecha os olhos depois daquilo. Claro. E Então, nem os organismos também fecham os olhos, exato. Né? Porque existe um confronto com a documentação também, que é encaminhada. Né? Exatamente. E naquele momento, você tem todo o mercado que compra aquele equipamento, que usa aquele equipamento. E queira ou não, o mercado fiscaliza, não? Fiscaliza. E você tem, por exemplo, pessoas que... O maior fiscal é o concorrente. Exato. Exatamente. O primeiro que vai querer achar uma vulnerabilidade no seu equipamento e tornar isso público é o seu concorrente, né? Mas o próprio mercado, então eu, por exemplo, a hora que eu vou comprar um equipamento para minha casa, eu tenho um pouco de conhecimento da área de tecnologia, eu posso fazer algum teste, eu posso acessar ali um conhecimento na internet para verificar o quão seguro é aquele equipamento. Você acredita, assim, que uma evolução grande aí do mercado de segurança, vamos supor que você tem lá um dispositivo de comunicação na sua empresa ou na sua casa e sofreu uma invasão, né? Foi invadido lá o seu sistema, né? Sua casa, sua empresa, né? Seja o que for. Você acha que pode chegar a um nível e falar assim, olha, eu acho que o problema foi desse dispositivo aqui e eu vou acionar esse cara. Isso. Ou fazer uma denúncia contra ele. Você acha que chega nesse ponto? Chega. Não? Facilmente chega nesse ponto, porque todo o processo de segurança ele é auditável. Então a gente consegue fazer uma auditoria dentro da rede, por exemplo, identificar quais foram os elementos que foram infectados, perceber qual foi o mecanismo de infecção utilizado, a porta de entrada e chegar ali na raiz do problema. Entendi. Então, a maior parte dos ataques já conhecidos, a gente consegue fazer a auditoria e chegar na raiz do problema. Então, eu posso falar, olha, o problema partiu por uma vulnerabilidade que estava nesse roteador do fabricante X. Entendi. Uma outra pergunta que me ocorreu agora, na verdade, uma ideia, né? Vamos dizer assim, todo o problema
de cibersegurança vem de acordo com uma conexão de internet que você tem na sua casa, certo? Sim. Você, não precisa citar nomes, é só pensando na possibilidade. Você acha que existe provedores de internet mais seguros que o outro? Eu não sei se isso existe hoje em dia, uma classificação de segurança de provedor de internet. Mas você acha que poderia chegar a um ponto disso? Um selo lá, olha, esse provedor aqui, legal. Esse aqui, nem tanto, não sei, né? Sim, a gente consegue fazer isso. Não precisa citar marcas, mas é só uma ideia, né? A gente consegue fazer isso, né? A gente pode pegar um escopo de análise, por exemplo, de vários mecanismos de segurança e consegue fazer um assessment, né? Nessas empresas. Legal. A própria empresa pode gerar ali as respostas e um assessment bem feito, você precisa das evidências. Entendi. Então você colhe as evidências para saber se essa empresa, esse provedor de acesso à internet, essa operadora, está fazendo isso bem feito. Legal. E, obviamente, com certeza, vai ter um provedor de acesso à internet que é mais seguro. Um selo Gold e um selo Prata. Exato. Vai ter o que é o Platino, vai ter o Gold, né? Vai ter o Bronze. Às vezes pode até cobrar por isso, né? A galera vai cobrando. Não, isso aqui é super seguro. Eu acho que é uma ótima abordagem, né? Um ótimo marketing. Né? Eu, por exemplo, adoraria... Se você fosse provedor, você batalharia. Imagina você vendendo no mercado. Fosse o mais seguro do Brasil. Imagina, fizemos teste e tudo mais, né? Poxa. Hoje a gente vê, por exemplo, né, os mercados que mais investem em segurança são os mercados de bancos, né? E também os de operadoras de telecomunicações. Então, a gente vê assim, especialistas e grupos, né, equipes muito bem capacitadas, cuidando da segurança, tanto da parte lá financeira, do banco e tudo mais, quanto também da parte das operadoras. Porque basicamente a operadora de telecomunicações... Agora uma pergunta bem de leigo, não entendo nada. Você acha que um provedor da internet, ele evitaria algum ataque malicioso ou não? Ele pode evitar. Poderia ter alguns protocolos lá internos dele? Sim. Hoje tem isso ou não? Tem. O provedor, muitas das vezes, ele é a porta de entrada até chegar na residência. Entendi. Porque você, para chegar na conexão, vai vir por ele, né? Vai vir por ele. E ele tem a necessidade de fazer esses controles de segurança. E hoje existem protocolos deles? Existem vários mecanismos de segurança que você coloca, da mesma forma como eu citei, que o Inatel recebe essa quantidade de ataques e tudo mais, o provedor também vai receber. E ele tem que conseguir resolver esses problemas e mitigar os ataques e tudo mais. Então já uma primeira barreira seria os provedores. Os provedores, né? As operadoras. Né? Aí pensando um pouco na evolução, né? Eu acho que a Anatel começou pensar um pouco dos equipamentos de CPE agora, certo? Sim. Que evoluiu até para um ato que é o 2436, certo? Você entende que essa é uma evolução do A77 ou é uma questão em paralelo e vai atuar os dois? O que você está pensando? Ou você participou também desse desenvolvimento? Não do desenvolvimento, mas de algumas discussões dentro do GT Cyber. Né? A gente acompanhou lá dentro do Inatel, dentro do Centro de Segurança Cibernética, alguns desdobramentos aí, a escrita feita por parte da Anatel e de toda a sociedade desses atos, né? Do 2436 especificamente. O ato 77 ele já foi criado há mais tempo. Quando a gente começou a participar do GT Cyber, já existia o ato 77. O ato 77 ele é mais genérico. Ele é para equipamentos de telecomunicações em geral. Certo. O 2436 foca em CPS, que basicamente são os equipamentos, muitas das vezes, que estão em regime de comodato na casa do usuário. Entendi. Seria os roteadores que, por exemplo, providos pelas provedoras de internet, por exemplo? Exato. Seria um roteador Wi-Fi que você tem em regime de comodato. Seria, por exemplo, um rádio, se sua conexão é internet sem fio. Seria um modem, né, que chega lá a fibra ótica e sai lá a conexão para o restante dos seus dispositivos dentro da sua casa. Esses equipamentos são considerados CPS. Entendi. Né? São relativos a esses equipamentos que o ato 2436 quer cobrir a parte da segurança. Então, de novo, eu acho que a Anatel fez um esforço num sentido muito bom, tá? Porque, como a gente já conversou agora há pouco, o usuário final ali, né, ele é o elo mais fraco dessa cadeia. Entendi. Então, como eu estava dizendo, a operadora ela tem as equipes de segurança dela, ela cuida da rede dela, da infraestrutura dela, né? Ela consegue
bloquear muitos ataques e mitigar muitos ataques. Legal. Mas o usuário lá, que só quer chegar em casa e ligar lá o equipamento dele, curtir lá a internet, alguma coisa, ele não vai ter esse cuidado, muitas das vezes. Então a Anatel cuidou de criar um ato que vai cobrir, num primeiro momento, os requisitos mínimos para que você tenha um CPE seguro. Entendi. Tá? Dentro da casa do usuário. Na verdade, tá pensando nas pessoas que nem sabem disso, né? Exato. As pessoas protegendo leigas, algumas pessoas que nem têm essa consciência, na verdade. Exato. As pessoas leigas ali que... É isso que eu falei, ela quer chegar em casa, ligar o televisor dela, pôr lá num streaming qualquer, assistir um filme, Só quero usar, né? Não quero nem tá saber. Ótimo. Então, Guilherme, na verdade, se a gente pensar um pouquinho, né, fizer uma comparação com o regulamento que a gente tem no Brasil, ou até essa evolução mesmo desse novo ato, né, abordando os equipamentos de CPE, o ATO 77, se a gente comparar com outros países lá fora, o que você acredita que o Brasil ainda tem uma distância ainda que a gente tem que percorrer perante esses países? Você acredita que nós estamos no caminho certo, mas ainda tem que percorrer? O quão distante está essa situação, né? Se a gente comparar com países, sei lá, Estados Unidos, claro, que, né, deve ter uma super desenvolvido nessa área, ou até mesmo alguns países da Europa, sei lá, se a gente falar em Japão também, não sei. Esses países, eles têm já um histórico maior do que o Brasil na área de cibersegurança. Então, você pega os Estados Unidos, a União Europeia, talvez até mesmo por causa de ciberterrorismo. Eles tenham que tratar isso de forma há mais tempo e também de forma mais contundente. Né? Acho que a guerra da Ucrânia é uma prova disso, né? É uma prova disso, né? Você vê que boa parte da guerra se trava ali no ambiente digital. Ambiente digital, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos teve lá o 11 de setembro, depois tiveram um forte investimento em segurança. E não só a segurança pública, a segurança física, isso partiu também para a segurança digital, né? Então, fortalece os órgãos ali, como o NIST, por exemplo, e esses órgãos, obviamente, vão trazer mais regulações, mais regulamentações para o mercado, e primeiro que o Brasil. Talvez uma vantagem que a gente acaba tendo é que, como a gente partiu um pouco depois, a gente pode aprender com as dores desses órgãos lá fora e não precisa passar por todo esse processo. Inventar a roda, né? Vamos observar um pouco para fora, né? E quando você pega o ato 77, o ato 2436, você vê que a Anatel de novo acerta nessa questão, porque ele não quis reinventar nada. Sim. Já foi lá no NIST, foi na ENISA, foi na ANSI, que são os órgãos que tratam isso nos Estados Unidos, na União Europeia, e já aprendeu, né, com os erros e os acertos desses órgãos, e trouxe isso para dentro dos nossos atos. Aí já traz isso exercitado, né? Já faz mais a parte boa, né? Vamos dizer assim. Já deixaram eles quebrar a cabeça lá e ter as tentativas e erros que eles tiveram, e a gente já traz a coisa mais mastigada. Claro. O importante é que o Brasil, ele acordou para esse problema e tem resolvido algumas questões relacionadas à regulamentação e o problema da segurança de forma rápida. Isso a gente tem acompanhado. E na própria parte da certificação, a gente vê que lá fora o equipamento ele precisa passar pela certificação, pela auditoria, precisa ter o selo lá falando que aquele equipamento é seguro. E aqui no Brasil a gente vai ter isso também. Acho que é uma evolução, acho. Sim. Do processo. Por mais que o ato 77 ele seja autodeclaratório, quando acontece aquele advento que eu falei, por exemplo, do mercado perceber um problema do equipamento, a Anatel vai cobrar isso do fabricante. Vai falar, olha, você falou que fazia isso. Agora eu vou precisar do teste comprovando. E aí entra, por exemplo, os laboratórios, né, de teste de certificação, entra a QCCert. E a gente vai precisar ter ali um parâmetro para testar, gerar evidência de que aquele equipamento tem a vulnerabilidade ou não, e se ele disse a verdade ou não no processo de autodeclaração. Então, pensando nesse lado, né, esse processo de certificação, homologação, né, de todo o processo da Anatel e tudo mais, a gente costuma dizer no mercado de certificação que é uma avaliação de pré-mercado. Por que pré-mercado? Você vende, você tem que fazer o processo, depois você começa a comercializar. Esse é o ponto, né? O quão importante você acredita que é o processo de certificação, né? Envolvendo essas questões, não, lógico, que a questão tem a questão, né, de física mesmo, ali do hardware e tudo mais, mas também envolvendo essas questões de segurança, né? O quão importante você observa essa certificação do produto em si, né, para o mercado?
Eu acredito que um fabricante hoje, ele não deveria ir para o mercado sem fazer esses testes e a certificação e a homologação. Mesmo que ele veja lá, o ATO 77 é autodeclaratório, eu vou colocar aqui que sim, as coisas estão corretas. Porque o dano à imagem desse fabricante pode ser muito crítico se for evidenciado um problema e uma negligência do fabricante com relação à segurança. Igual eu falei anteriormente, o mercado não mais aceita produtos que não são seguros ou que o fabricante negligencia algum mecanismo de segurança. Entendi. Então, o fabricante ele tem que entender que o processo de teste e certificação e homologação de segurança precisa estar na esteira de desenvolvimento dele. E eu até vejo uma questão assim, porque é a prova que pega um dispositivo, passa por várias etapas de avaliação e por órgãos de terceira parte que não está envolvido, né? Não tem interesse próprio. Lógico que, né, tem a questão de se atender e tudo mais, e observar, mas eu acho que é uma avaliação que permeia ser mais independente, sem conflito de interesse com aquele dispositivo, na verdade, né? E o que traz aí uma transparência e uma honestidade para o processo. Exatamente. Né? Então, você confiabilidade. E confiabilidade. Então, obviamente, o laboratório de teste, ele vai se capacitar cada vez mais, é o que a gente tem feito lá dentro do Centro de Segurança Cibernética. Cada dia eu falo para o pessoal lá que trabalha com isso, não parem de se capacitar. E cada vez mais a gente vai ter um laboratório que consegue fazer esses testes melhores, consegue provar essas evidências melhores. Então vai subindo o sarrafo com relação à segurança, o outro laboratório vai perceber que ele está um pouco atrás, ele vai subir essa questão também. Então isso só tem a trazer benefícios para o mercado em geral. Hoje, por exemplo, se pegar o dispositivo, você consegue fazer os testes de acordo com o ATO 77 ou não? Todos os testes. Você consegue mostrar os gaps, ou assim, as deficiências e tudo mais? Tudo. Eu não gosto muito de falar a palavra em inglês, os gaps, né? Mas eu prefiro tentar buscar alternativa em português mais fácil. Mas você acredita que você consegue verificar as pendências, olha, isso aqui atende, isso aqui não atende, o quantos por cento você atende? E até mesmo no processo, no que você precisa fazer, vocês conseguem oferecer esse serviço lá no centro? Conseguimos fazer isso tudo lá dentro do Centro de Segurança Cibernética do Inatel. Legal. Então, se você é um fabricante de equipamento de telecom, você leva esse equipamento para a gente, nós fazemos todos os testes com relação ao ATO 77. A gente verifica todos os mecanismos de segurança exigidos pelo ATO 77. E conseguimos te dar um relatório, um reporte, mostrando aonde você acerta, aonde o seu mecanismo está funcionando de forma correta e aonde existem as vulnerabilidades e as brechas e os riscos. Entendi. Então o nosso relatório é bem completo, mostrando para você, inclusive, como consertar aquelas falhas ou como mitigar aquela falha dentro do seu equipamento. Entendi. Aí pensando no mercado hoje em dia, né, que esses dispositivos de telecomunicação estão cada vez mais ligados com outros dispositivos, de área da agro, de equipamentos médicos, né, nem se fala, todo dia a gente recebe um dispositivo lá que tem uma comunicação sem fio, né, de alguma forma, né, seja dependendo da aplicação dele, tem alguma coisa, se é só para mandar dados ou até mesmo para operar o equipamento, a gente acaba recebendo. Nesse cenário, né, o que você olhando um pouco para o futuro, você consegue observar alguns riscos ou alguma oportunidade, né, qual que seria essa tendência para o mercado brasileiro, pensando no Brasil, né, em si? O que você consegue observar olhando para frente? Com certeza, a segurança cibernética, ou o seu equipamento ser mais seguro, ele vai ser um diferencial competitivo no mercado. Né? Isso é uma questão importante, já começou com uma questão importante, eu acho que é o diferencial competitivo. O diferencial competitivo. Você vai dizer, como a gente estava falando, de um provedor que vai ter lá um selo falando que ele é mais seguro do que um concorrente, você vai ter um equipamento médico, por exemplo, ou de qualquer outra área, e você tem a certeza de que aquele equipamento ele é seguro. Ele não vai ter uma vulnerabilidade que um malicioso pode acessar e ter, por exemplo, acesso aos meus dados. Né? A LGPD traz que os dados pessoais, eles são qualquer tipo de dado referente a uma pessoa física, a uma pessoa natural. Então, os dados do meu corpo, né, o meu batimento cardíaco, se eu estou doente ou se eu não estou, se eu tenho ali algum problema, isso é referente à pessoa física, à pessoa natural. Então, eu não posso, hoje, entrar num consultório, entrar num laboratório lá de imagens, alguma coisa do tipo, e
pensar, por exemplo, que algum terceiro malicioso vai ter acesso aos meus laudos. Invadir o meu dado, né? Ou ter acesso lá a como está o meu batimento cardíaco, o meu... Eu se põe até uma situação seguinte, por exemplo, hoje tem alguns sistemas de ultrassom que na hora que... Hoje você não grava mais o ultrassom do seu filho, por exemplo, né? Que sua esposa estiver grávida, por exemplo, não grava mais no CD e nem no pendrive. O que ele faz? Disponibiliza uma senha e você acessa pela internet. E você acessa e se alguém pega, né? Então, esses processos, eles têm que... Tanto o equipamento quanto o processo da empresa que usa esse equipamento tem que ser seguro, né? Então, você falar para o mercado que o seu equipamento ele é seguro, você vai ter um diferencial competitivo. E se o seu concorrente, por exemplo, tiver lá exposta a marca dele, mostrando que existe uma vulnerabilidade, que o malicioso pode acessar os dados que aquele equipamento gera, aquilo vai afundar, obviamente, a imagem daquele fabricante e daquele equipamento. Então, eu percebo assim que uma boa oportunidade para qualquer fabricante agora é apostar nessa questão do diferencial competitivo com relação à segurança. E aí você traz equipes de segurança cibernética para o planejamento, para o desenvolvimento e para a finalização do seu produto. Legal. Né? E aí você vai ter um equipamento que foi desenvolvido seguindo todo o ciclo de desenvolvimento seguro de um equipamento, de um software ou qualquer coisa do tipo. Entendi. E você consegue oferecer para o mercado algo que seja seguro de fato. Então, pensando nesse sentido, se a gente fosse dar uma sugestão, uma dica, né, pro fabricante hoje em dia, acho que a palavra-chave seria capacitação ou não? Capacitação, com certeza. E a gente está falando aqui de capacitação não só da equipe de segurança. Né? Eu sou um desenvolvedor de hardware, por exemplo. Gera uma capacitação para esse cara. Entendi. De cibersegurança. Mesmo que ele não seja a pessoa que decide os pontos de cibersegurança dentro do projeto. Mas ele já vai fazer um desenvolvimento pensando nos problemas de cibersegurança. Pensando no problema da confidencialidade dos dados, pensando no problema da integridade dos dados. Então, ele só vai ter mais informação para somar com relação à segurança nos equipamentos. Capacita também todos os funcionários da sua empresa com relação à segurança cibernética em geral e principalmente a proteção de dados. Né? Porque a lei geral, ela, como o próprio nome já diz, né, ela é uma lei, ela precisa ser aplicada e ela vai ser verificada pela Agência Nacional de Proteção de Dados e vai verificar, por exemplo, se desde um consultório até um grande fabricante, se eles estão protegendo os dados das pessoas naturais. Entendi. Então, legal. Capacita os seus funcionários, desde ali do secretário, desde ali da pessoa que trabalha com a limpeza, desde a pessoa que toma a decisão lá em cima, para ter o cuidado com o dado pessoal. Legal. Né? Porque um vazamento de dados pessoais hoje de uma empresa, ela vai manchar a imagem dessa empresa e, além disso, ela pode gerar, esse vazamento pode gerar uma multa aplicada pela Agência Nacional de Proteção de Dados, né? E essa multa ela pode ser pesada. Legal. Ela pode vir aí, se eu não estiver enganado, a 5% do faturamento dessa empresa. É mesmo? No máximo aí, se eu não me engano, a 50 milhões de reais. Então é uma multa pesada. É pesado, né? Pesado. É pesado, é verdade. Que muitas das empresas, se tomam uma multa dessa, às vezes tem que fechar as portas. Às vezes não aguenta, né? Não dá certo. Bom, Guilherme, nossa, do bate-papo que a gente teve aqui tudo, eu queria só agradecer você muito de todo esse, né, compartilhar com a gente toda essa experiência que você conseguiu. Eu diria assim, se a gente conseguir despertar uma sementinha, né, nas pessoas, dessa importância, eu acho que eu estaria satisfeito do nosso bate-papo aqui. Eu também. Então, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, né? E, mais uma vez, agradeço a sua participação. Acho que foi, assim, muito boa. Acho que tem bastante coisa aqui para as pessoas aprenderem, divulgarem e se atentarem com o mercado, né? Sim. Então, por favor, pode fazer suas considerações finais para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Olha, Marcelo, eu que agradeço. Né? Eu também tenho esse mesmo sentimento. Se a pessoa que nos assistir puder melhorar um pouquinho ali os seus conceitos sobre segurança e melhorar ali a proteção em volta dela, já é um ótimo caminho, né? E me senti muito à vontade aqui, a QCCert me deixou muito à vontade aqui. Agradeço você, a Bárbara, a Laís, por todo o suporte aí, desde a primeira conversa até o dia de hoje. E sempre que precisar, conte com a gente lá do Inatel, do Centro de Segurança.
A gente pode ter outros papos relacionados a esse, pode fazer outros eventos relacionados à cibersegurança. Eu acho que o assunto é bom, hein? A gente adora esse assunto, tem muito mais coisa para a gente conversar. E vou puxar aqui um pouco mais a consideração final para alguns outros objetivos lá do Centro de Segurança Cibernética. Eu falei da educação, né, que é o carro forte nosso, mas a gente tem toda a parte de prestação de serviço lá, que pode ser aplicada dentro da sua empresa. Desde, por exemplo, de uma consultoria na parte de LGPD. Legal. Então a gente consegue mapear todos os processos que contenha dados pessoais dentro da sua empresa. Então às vezes a gente chega na empresa, a empresa fala assim, não, eu não processo dado pessoal, não coleto dado pessoal. Como não, né? Fala assim, claro que você processa. Às vezes o dado de um funcionário lá que está dentro de um registro do recursos humanos já é um dado pessoal. Claro, claro. Então a gente consegue processar todas essas informações e consegue mostrar onde você está acertando e aonde você não está acertando dentro da proteção de dados pessoais dentro da sua empresa. Legal. Então a gente tem desde treinamento para vários níveis de profissionais dentro de uma empresa, desde o funcionário mais leigo ao funcionário mais capacitado. A gente tem também consultorias e auditorias nessas áreas. A gente pode ir dentro da sua empresa, mapear todos esses processos e mostrar para você aonde você pode melhorar. E aonde estão ali as vulnerabilidades com relação à proteção de dados. A gente também tem, dentro do centro, a área de prestação de serviço em análise de vulnerabilidade e gestão de risco. Então a gente consegue pegar uma plataforma web, um software, um firmware, um aplicativo de Android, um aplicativo de celular em geral e também um equipamento de telecomunicações. Conseguimos fazer uma ficha dele com todas as vulnerabilidades que um terceiro malicioso encontraria. E a gente encontra primeiro e oferece para você a possibilidade de você consertar esses problemas ou mitigar esses riscos, né? Então, se você precisa de algum desses serviços, de você precisa melhorar ali a compreensão sua com relação à cibersegurança, procure o Centro de Segurança Cibernética. A forma mais fácil de nos encontrar é pelo www.inatel.br/cxsc. Legal. Ou até mesmo por e-mail, que é o cxsc. Ou pode falar com a gente também, a gente passa lá pro pessoal, sem problema. Ótimo, perfeito. Aí o e-mail nosso é o cxsc@inatel.br. Perfeito. Com qualquer uma desses contatos, você fala diretamente comigo ou com algum especialista da nossa equipe e a gente vai estar lá pronto para te atender da forma que for possível. Perfeito. Pessoal, obrigado por ter acompanhado. Acompanhem nossas redes sociais. A rede da QC sempre tem coisas novas para publicar. E logo mais estaremos lá de novo, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais.